Ei, me fala uma coisa, o que Davi foi fazer na caverna de Adulão? Quais são as lições que essa caverna me ensina? Me fala uma outra coisa, vale a pena ser fiel? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos dois livros de Samuel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, tá? Se você é novo, não é inscrito, aproveita, faça a sua inscrição. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo, então aquilo que eu posto aqui, você recebe em primeira mão, ok? E não deixe também de fazer o seu comentário e de deixar aquele like. Então comenta aqui e deixa o seu like, porque eu leio todos os comentários, maravilha? E no final deste vídeo eu tenho um recadinho importantíssimo para vocês, então assista toda a aula. No final eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Querido, muito obrigado pelo feedback que vocês deram do áudio, do som, e vocês reclamaram de uma notificação. Eu fui ver o que aconteceu, porque eu sempre desligo o Wi-Fi e desligo os dados móveis, e realmente estava acontecendo isso mesmo, tá? Mas eu desliguei o Wi-Fi e desliguei os dados móveis. Eu fui verificar o celular da minha esposa, onde eu estava gravando nessa semana ou naquela semana. Ele pegou um vírus, meus filhos começaram a analisar e eles viram que era um vírus, porque eu fiz uma nova gravação só para mim. Eu desabilitei o Wi-Fi, desabilitei os dados móveis, coloquei no modo avião e mesmo assim ficava um barulhinho de notificação. Aí eles formataram o celular da minha esposa, nós refazemos a gravação e sumiu. Então nós entendemos que aquilo era um vírus. Então vocês me perdoam por aquela coisa desagradável na última aula. Eu espero que essa daqui já foi resolvido, tá? Eu fiz vários testes, não tem nenhuma notificação e o som eu acho que está, ó, maravilha, ok? Vamos lá, lição de número 8, tá? O exílio de Davi. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 5. Hoje nós vamos falar sobre a famosa caverna de Adulam. Você sabe o que significa a palavra caverna em hebraico? E a palavra Adulam? O que significa? Eu tenho algumas revelações profundas sobre a palavra caverna e sobre o termo Adulam para vocês. Mas dentre outras profundidades que nós temos aqui na videoaula, né, eu fiquei assim muito impressionado quando eu li com propriedade essa história quando Davi foge de Saul. Saul era genro, Davi era genro de Saul. Agora Saul queria matá-lo, agora Davi foge dele, né? E ele vai então para essa caverna chamada Caverna de Adulão. Querido, logo na introdução, eu quero que vocês entendam algumas coisas, tá? Se eu fosse resumir essa aula em uma sentença, eu resumiria da seguinte forma: a maneira que você vê a vida determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Não é o lugar que determina você. Não é o lugar que vai fazer você próspero ou não. Não é o lugar que vai fazer você feliz ou não. É a maneira que você vê a vida. A maneira que você vê a vida vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. A maneira que você vê essa real situação. Ou seja, é o óculos que você está usando. É a lente que você está usando que vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Então perceba que Davi ele está num momento caótico da sua vida. Ele está num momento fora do palácio, fora da realeza. Ele está num lugar indesejado, ele está num lugar que poucas pessoas queriam estar. Mas foi ali, ele viu proeza naquele lugar. Ele viu êxito naquele lugar. Ele viu aquele lugar um lugar de sucesso. Ele viu aquele lugar um lugar onde poderia potencializar as suas habilidades. Grave isso. Talvez o lugar onde você está potencializando as suas habilidades. Está potencializando os teus talentos. Está potencializando
os teus dons. Uma outra verdade que eu aprendo aqui quando eu leio a história de Adulão é que o exílio é onde somos forjados. É ali que Deus vai nos lapidar. É ali que Ele vai nos formar. Por quê? Daqui um pouco você vai saber, tá? A palavra caverna tem tudo a ver com forjado, com formação, com modelagem. Uma outra coisa que eu aprendo quando eu leio a Caverna de Adulão é que o exílio não é o destino, mas ele faz parte do processo. Presta atenção no que eu vou te dizer. O exílio não dura a vida inteira. Ele não é o destino, ele não é o final, ele não é o propósito. Ou seja, onde Deus quer te levar e te plantar, não é no exílio, mas faz parte. Para você chegar no processo, para que você possa chegar na promessa, você tem que passar pelo processo. E no processo está o exílio. O exílio é parte da promessa, mas não é a promessa. Você consegue entender? Deus não ia fazer Davi rei em ou na caverna, mas ele levou Davi na caverna para forjar Davi, para construir um Davi diferente. Ou seja, o que Davi seria no palácio, ele estava sendo forjado na caverna. Tópico primeiro. As características do exílio de Davi. Ponto 1. A caverna de Adulão. A palavra Adulam, em hebraico se fala Adulam, né? Adulam. Adulam é muito interessante. O que significa a palavra Adulam? Adulam significa agir de forma equitativa, agir de forma justa, agir de forma honesta. Então, olha que interessante, a palavra Adulam, ela vem de uma raiz hebraica, né? Essa raiz é composta por 3 letras, ou por 3 consoantes, é o Y, o Dalit e o Lamed, né? O I, o Dalit e o Lamed. Essas 3 palavrinhas têm a ideia de agir de forma equitativa ou de forma justa. Então, olha que interessante, a palavra Adulam significa ser justo, agir de forma justa. Não ter dois pesos e 2 medidas, ou seja, é agir de forma reta, é a retidão. Existe uma outra possibilidade de interpretar a palavra Adulam, que significa herói. Então, olha que interessante, o que Davi foi fazer na caverna de Adulam? Ele foi aprender, ou mudar, ou fixar, ou estabelecer a maneira que ele iria governar. De que forma ele iria governar? De forma justa, porque em Adulam não pode ser injusto, porque a caverna de Adulam é uma caverna de homens justos. É uma caverna onde você se dirige de forma justa, ela não pode ter injustiça. Ou seja, então é muito interessante que Deus vai levar ele para um lugar mais isolado, longe dos holofotes. Mas aquele lugar, a injustiça não poderia estar. Ou seja, Deus estava preparando Davi para um lugar onde ele iria viver, no anonimato, longe do palácio, para que ele pudesse depois agir dentro do palácio com justiça. Isso é muito interessante, queridos. Ponto 2. Os exilados da caverna de Adulão. Querido, olha que interessante. Quem se conectou com Davi? Quem foi com Davi para esta caverna? Nesse ponto eu quero tirar 2 lições preciosíssimas para vocês. Presta atenção. As pessoas se conectam conosco pelas nossas dores e não somente pelas nossas vitórias. Por exemplo, chega uma pessoa para você na sua igreja ou para você e começa a falar: nossa, eu tenho uma BMW, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho um helicóptero, eu tenho um avião, eu tenho um navio. Você vai falar: cara arrogante, cara prepotente, narizinho empinado. Mas se ele chegar para você e dizendo para você: rapaz, eu morava ali naquele bairro, aquele bairrinho perto de você, tive uma vida difícil, uma vida complicada,
eu não conheci meu pai, minha mãe teve que trabalhar muito, eu cuidava do meu irmão, que era um pouco mais novo do que eu levantava de manhã, ele começa a contar a vida sofrida dele, fala assim, aí ele fala que ele estudou muito pouco, ele sofreu muito, ninguém acreditava nele, ninguém dava o crédito para ele, porque ele era um menino que não tinha tanta inteligência, tanta habilidade nos estudos. Ele teve uma infância sofrida, sem dinheiro, uma adolescência também rejeitada por causa de alguma deficiência que ele tinha. Enfim, ele começa a contar as suas dores. Aí ele diz que ele conheceu uma pessoa, e aí ele vai falar sobre as dificuldades, mas ele vai falar que essa pessoa começou a conduzir ele e que hoje ele era um homem de sucesso, hoje ele tem uma empresa, hoje ele tem um carro, hoje ele tem uma casa, hoje ele ajuda pessoas, hoje ele emprega outras pessoas e ele venceu na vida e ele ajuda outras pessoas, ou seja, você vai se conectar com ele, não pelas vitórias, mas pelas dores. Você consegue entender que Davi, quem se conectou com Davi? Eram homens aflitos, eram homens com problemas, eram homens endividados. Ou seja, Davi estava com uma situação complicada. Davi era um foragido. O seu sogro queria matá-lo. O seu sogro estava atrás dele, então ele foge. E todas as pessoas com problemas começou a se conectar com Davi. Por quê? Porque eles foram na caverna de Adulam. Aquela caverna era uma caverna pedagógica, era uma caverna estratégica. Ou seja, então as pessoas se conectam com você pelas suas dores e não somente pelas suas vitórias. Uma outra verdade que eu aprendo aqui é o seguinte, que líder não lidera vitoriosos, mas os torna vitoriosos. Perceba que todo mundo que foi até Davi não eram vitoriosos, não tinham vencido, estavam fracassados ou fracassando na vida. Então o verdadeiro líder ele não lidera vitoriosos, ele faz vitoriosos. A maior faceta de um líder é esse. Porque é muito fácil você pegar, às vezes, pessoas com muitas habilidades, pessoas que já venceram para você liderar. O difícil é você fazer quem não é ser, quem está perdendo, começar a ganhar. E Davi teve essa habilidade. Ponto de número 3. O simbolismo da caverna de Adulam. Eu quero tirar 4 verdades aqui. A primeira verdade é que pessoas são mais importantes que coisas. Presta atenção. O que a caverna de Adulam me ensina? Que pessoas são mais importantes do que coisas. Olha que interessante como Davi foi para a caverna. Quando os seus familiares soube que ele estava indo para a caverna, o que a sua família fez? Largou tudo e foi com Davi. Davi entendeu que pessoas são muito mais importantes do que coisas. Porque a família abandonou tudo e foi com Davi. Querido, preste atenção. Quando você vai para a caverna, aí você reconhece realmente quem são seus amigos. Você reconhece realmente quem está conectado com você. Você vai perceber que só vão para a caverna aqueles que são conectados com você, aqueles que estão ligados com você, aqueles que estão misturados com vocês. Então a primeira verdade é: pessoas são mais importantes do que coisas. Segunda verdade, ele iria aprender liderar fora do palácio. Sabe por que Deus leva ele para a caverna de Adulam? Porque liderar no palácio é fácil. Por que é fácil? Porque está ligado à psicologia, à psique. Ali é o lugar onde se lidera. Ali é o lugar onde as pessoas automaticamente aprendem a respeitar. Davi tinha que agora exercer essa atividade longe do palácio. Por quê? Porque aí eu aprendo uma outra verdade, que autoridade não se conquista, que autoridade não se impõe, mas se conquista. E isso é fantástico nós aprendermos isso. Tem muitas pessoas que eles não entenderam ainda o que é autoridade. Daqui a um pouco eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas
ele iria aprender a ser líder fora do palácio. A terceira verdade, ele mostra que realmente, ou seja, na caverna, a caverna mostra realmente quem você é. Por quê? Porque o que significa a palavra caverna em hebraico? A palavra caverna em hebraico, ela pode significar nu, despido, sem roupa. Ou seja, é na caverna que você mostra quem você é. Na caverna todos verão quem realmente você é. Por quê? Porque ela não tem máscara, ela não tem roupa, lá não tem vestes. Você é o que é naquele lugar. Naquele lugar você se auto-revela. Naquele lugar todo mundo vê quem você é. Então a terceira verdade que eu aprendo naquela caverna é que a caverna revela realmente quem você é. Ela mostra para todo mundo quem você é. A quarta verdade que eu aprendo na caverna de Adulão é que ali Davi não escolhe, mas valoriza as pessoas. Ele não diz você não pode, você entra, você não entra, eu quero, esse eu não quero. Não, todos que entravam eram bem-vindos. Todos tinham livre acesso naquele lugar. Todos que se conectar com ele estavam se conectando. Queridos, isso é fantástico. Ele não escolhe. Ele valoriza as pessoas que estão perto dele. Ou seja, valorizar as pessoas que estão perto de nós vai dar dignidade àquelas pessoas. Aquilo que eu disse agora há pouco, tá? O que eu acabei de dizer agora há pouco? Que o verdadeiro líder não lidera vitorioso, mas os torna. Por quê? Porque ele sabe valorizar a potencialidade de cada um. Isso é fantástico. Tópico segundo. Davi e o amor para com os pais. Ponto primeiro. Protegendo os seus pais. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Não basta liderar os de fora. Primeiro você lidera dentro de casa. E você vai falar para uma classe de adultos, casados, né? E olha que interessante, quantas pessoas casam e abandonam literalmente os seus pais. A Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe isso. Ou seja, eu tenho que liderar não os de fora. Eu tenho que primeiro liderar os da minha casa. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que eu não posso escorar nos velhinhos. Com todo respeito, eu tenho meu pai e minha mãe ainda, né? Minha mãe com 61, meu pai com 67 anos de idade. Então olha que interessante, tem filhos marmanjos, folgados, que escora nos velhinhos. Pega dinheiro emprestado e não paga, né? Folga realmente nos velhinhos. Não pode, querido. A Bíblia proíbe. Por que ela proíbe? Porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. O que é honrar? Não é você dar benção nele, porque quando eu chego perto do meu pai, eu dou beijo na mão dele e um beijo no rosto. Foi assim que eu aprendi. Benção, pai. Benção. Né? Os meus filhos aprenderam assim também com a gente. Mas sabe o que é honrar? Não é só isso. Honrar, literalmente, no hebraico, significa sustentar financeiramente. Ô louco, Fábio? Verdade. Sustentar financeiramente, tá? Ou seja, então, os filhos deveriam sustentar os pais na velhice. Ponto 2. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Querido, a Bíblia não erra. A Bíblia diz que para os filhos obedientes existe sim uma vida prolongada. Eu sou casado, devo obedecer os meus pais? É claro que tem um limite, é claro que tem uma parede aí, né? Aí tem que usar o bom senso, né? Mas você não pode desonrá-lo, você não pode desrespeitá-lo. Filhos sempre serão filhos, tá? Às vezes, nós mesmo casados, precisamos ser orientados pelos nossos pais, sim, senhores. Tópico terceiro, morrendo por Davi. Ponto 1. A inconsistência de Saul. Querido, aqui eu tenho duas verdades para mostrar para vocês. A primeira verdade, eu antecipei ela agora há pouco, mas me aprofundo agora. Que a autoridade não se impõe, se conquista. Tem vários líderes impondo autoridade.
Eu conheci um pastor uma vez que ele pediu que na Assembleia de Deus, não, nas nossas igrejas, se dão uma oportunidade, o pastor disse: Bertano, vem cantar, não lembro se era para cantar, o que que era, mas ele convidou um irmão para ir, o irmão não foi, né? Não sei se era garganta, não sei, o irmão não quis ir. Aí ele falou assim: vem, o irmão começou a gaguejar, falou: vem, é uma ordem. A autoridade não se impõe, se conquista. Tem pessoas que chegam em algum lugar, em alguns lugares, e ele não precisa fazer nada. Ao longo do tempo, as pessoas aprendem a respeitá-lo. As pessoas aprendem que ele é um homem diferenciado, que com ele não é qualquer brincadeira, que ele é um homem digno de respeito, que ele é um homem onde as pessoas buscam conselhos, porque a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Querido, uma outra verdade que nós aprendemos aqui, que toda compra tem a sua paga. Queridos, infelizmente, nos nossos meios está repleto dessa prática. Pessoas comprando líderes maiores com presente. A Bíblia não é que é pecado dar presente para os líderes. O problema é a intenção que você dá. Às vezes você dá querendo comprar um cargo de líder de jovens, das irmãs, dos adolescentes, querendo talvez ser o co-pastor da igreja, ou até o pastor presidente da igreja, aí você compra o medalhão, o grandão, talvez você dá um carro zero para ele, ou alguns $1.000, ou R$1.000, para você pregar em determinados lugares. Então aprenda uma coisa, que toda compra tem a sua paga. Ponto 2. O preço de proteger Davi. Aqui tem a história de Aimeleque. Aimeleque foi um homem que morreu por defender Davi. Aí minha pergunta é: compensa ser fiel? Ele foi fiel, ele foi verdadeiro e morreu na mão de um ímpio por proteger um homem de Deus. Saul manda chamar Dog ou Doeg. Doeg pega e mata Aimeleque e toda a sua casa. Só sobrou um que se torna depois amigo de Davi. Mas todos foram mortos. Todos foram mortos. Queridos, eu aprendo uma coisa, que neste mundo, às vezes, não compensa ser sincero. Mas aí tem a contramão. Mas por que eu preciso ser sincero? Porque eu vou morar na eternidade. Então preste atenção no que eu vou te dizer. A sinceridade aqui nesta vida, às vezes, não vale a pena. Porque às vezes, por você ser sincero, você perde um emprego, você perde uma amizade, você perde uma oportunidade por ser sincero. Mas você precisa ser sincero, porque às vezes você perde aqui, mas você vai ganhar a eternidade. Porque a vida, ela dura pouco, no máximo 70, 80, 90, 100, 110 para os heróis. Mas a eternidade são dias incontáveis. O Eterno continue te abençoando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como eu prometi, no finalzinho tinha um recadinho rápido para vocês, é rapidinho mesmo. Está chegando a semana da Black Friday, né? Aquela semana de promoções. E eu resolvi fazer algo para abençoar a vida de vocês ainda mais, tá? E eu tenho um treinamento de hebraico, é um curso de introdução ao hebraico bíblico, é introdução, aonde eu te ensino, onde eu te alfabetizo, eu ensino o conceito de transliteração e ensino você a escrever de forma correta e a traduzir palavras em hebraico. Somente no mês de novembro, nessa semana da Black Friday, até o mês de novembro apenas, eu vou fazer uma promoção doida. O curso, tá? São cerca de 20 videoaulas. O curso está R$ 99,90, tá? Para vocês que se matricularem nesse mês, até no finalzinho de novembro, eu vou fazer por apenas, presta atenção, por apenas R$ 49,90.
49,90. É isso mesmo, por apenas R$ 49,90. Só isso, Fábio. E você pode pagar parcelado ainda. Você pega os R$ 49,90, divide em 10 vezes. Vai dar o que? R$ 5 por mês apenas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica aqui, vai diretamente para páginas de venda, tá? E aonde lá você faz o pagamento totalmente online, é totalmente seguro, é a maior plataforma da América Latina. Mas eu queria te dizer uma coisa, não perca essa oportunidade, porque passando o mês de novembro eu fecho e aí você perde essa oportunidade. Maravilha? O link está aqui embaixo e não perca essa oportunidade.